Olá, sejam muito bem-vindos todos. Vou esperar todo mundo entrar e vou pedir para quem for entrando me informar se o áudio tá bom, vocês me escutam. Bem, hoje a nossa live, como a gente já deixou aqui em destaque, vai ser sobre trabalho infantil, um assunto muito sério que ainda precisa de muita atenção nossa. A gente vai falar com a deputada Mônica Francisco, acabei de ver que ela já entrou aqui, deixa eu convidá-la para nossa live. E também com a Maria Vitória, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Oi, deputada, bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja muito bem-vinda. Vou só esperar a Maria chegar. Estava só explicando um pouquinho mais do assunto que a gente vai abordar hoje, um assunto muito sério, que demanda muita atenção. E a gente tem uma data marcante, emblemática, que está chegando agora no dia 12 de junho, que é um dia para a gente combater esse mal que ainda, em pleno século XXI, ainda assola muito a população. Eu estou olhando aqui para ver se a Maria assim, chegou, mas eu não estou encontrando. Maria, se você estiver por aqui e eu não tiver visto... eu vi aqui agora. Deixa eu adicionar ela aqui. Pronto, porque daí a gente consegue botar todo mundo junto no ao vivo. Olá, Maria, tudo bem? Tudo bom? Bom Tudo, dia. e você? Vocês me escutam Bom bem? dia. Tudo certo. Tudo. Eu Tudo vou bem, só graças a Deus. desativar. Perfeito. Eu vou só desativar aqui os comentários, gente, para que a gente não se perca lendo. Mas eu peço para que todo mundo que tem alguma pergunta encaminhe nesse balãozinho com esse pontinho de interrogação, que aí, ao longo da conversa, eu vou abrindo e a gente vai introduzindo essas perguntas. Queria convidar agradecer as duas por ter aceitado o nosso convite para discutir um assunto Imagina. tão sério e importante. Dizer que é um bate-papo isso aqui, então, ao passo que a gente vai respondendo as perguntas, não tem problema uma interferir na resposta da outra, enfim, é mais uma conversa, tá? E eu queria começar essa nossa live com a seguinte questão, né, e pergunta. O Dia Estadual de Manifestação contra o Trabalho e a Exploração Infantil é celebrado agora no dia 12 de junho. É uma data muito marcante e ainda pode chocar muita gente o fato do trabalho infantil ainda existir, né, em meio a 2021. Então, eu queria que vocês duas falassem um pouquinho sobre a importância de uma data como essa e de combater esse tipo de prática que, enfim, não deveria nem existir ainda hoje. É verdade. Não deveria mesmo, né? Não deveria. É uma data uma data importante, mas muito triste. Eu gostaria que essa data não existisse, né? Porque significaria que não existiria mais trabalho infantil. E aqui no nosso país, infelizmente, caiu bastante. Nós já chegamos a 8 a 10 milhões, mais ou menos por volta de 2010, 2011. Hoje em dia caiu, mas temos muito ainda, tem em torno de 1.800.000 crianças ainda trabalhando, e eu acredito que com a pandemia, né, deputado, eu acho que já deve ter aumentado muito isso, né, pelo fato dos pais desempregados, pelo fato da falta de escola, da ausência das escolas, e a gente lamenta muito que ainda tem e tem algumas formas, então nós temos uma lista chamada lista TIP, que é uma lista das piores formas de trabalho infantil, que são realmente muito, muito, muito tristes, né? Mas a gente vai agindo como a gente pode, se Deus quiser, vai chegar em 2025, que esse ano é o ano que a ONU determinou o Ano Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil. E o Brasil, o Brasil comprometeu-se a terminar até 2025. 2025 é o término e eu espero em Deus que isso aconteça, né, deputada? A gente espera em Deus que isso realmente vai zerar,
né? Porque a criança tem que estudar, tem que brincar, tem que ter amor e proteção, e não trabalho. O trabalho fica para os adultos. Os adultos é que vão trabalhar, né, para cuidar delas. Elas não têm que trabalhar, não, pelo contrário. Né, elas têm que ficar estudando. Né, e a gente estamos torcendo para isso e trabalhando né, para que isso aconteça, todos juntos, né? A gente tem 4 anos aí, então, de esperança para que isso acabe. E aí, o que eu Chegue queria. ao fim. Isso, que eu queria só salientar, e aí fazer uma pergunta também direcionada para a deputada Mônica, só para a gente trazer como informação. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele considera crianças até 12 anos como crianças, né? A partir de 14 anos, existem alguns programas de aprendiz juvenil, enfim. Mas até 12 anos são considerados crianças e não poderiam estar trabalhando de forma nenhuma. E aí, Mônica, o que eu queria te perguntar diretamente você acredita que existe ainda um recorte racial e de sexo em relação ao número de crianças que são expostas ao trabalho infantil ainda? Sem dúvida. Bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez, Joana, pelo convite para participar dessa live com você, Maria, que é uma figura tão importante nesse tema. Imagino, você quero também. parabenizá-la, enfim, e agradecer por estar aqui, né, ao seu lado, fazendo esse debate tão duro. Né? Eu acho que, claro que há um recorte racial, mas eu queria ainda me ater à fala inicial da Maria, muito importante, porque 4 anos passam muito rápido. E, apesar dessa queda de quase 17%, que a Maria mencionava, isso para nós ainda não é motivo de comemoração, infelizmente. O que coloca para nós, apesar de todo esse esforço da Organização das Nações Unidas, do Unicef, de todas as entidades que atuam no sentido, a visão mundial, no sentido de diminuir essa praga, essa chaga na nossa sociedade mundial. Não é um privilégio só do Brasil. Isso para nós ainda, um vislumbre que vai demorar um pouco. Eu também espero em Deus, Maria, que em 4 anos a gente consiga erradicar o trabalho infantil, porque desses 1,8 milhões de crianças, e adolescentes trabalhando, que a Maria ressalta, esses são dados oficiais do governo brasileiro, do IBGE, da PNAD, são dados oficiais, eles não são achismos. Né? A gente não está aqui, olha, a gente acha que tem... 21% desse número são de crianças de 5 a 13 anos, que é esse limbo que você está falando. 14 anos, você tem o menor aprendiz, entra na aprendizagem, quer dizer, a aprendizagem está intimamente relacionado à educação. Né? Mas a gente tem uma sociedade que naturalizou a brutalização da vida das mulheres e das crianças, apesar de todos os avanços que tivemos. A infância, ela só foi ser respeitada há pouquíssimo tempo na história da humanidade. As crianças eram consideradas pequenos adultos. Então, não é à toa que a gente usa a expressão, joga fora. Porque a criança era a última a tomar banho, os bebês eram os últimos a tomar banho na mesma água que toda a família. Então, a gente sabe que as famílias eram numerosas. Então, acontecia, de fato, das crianças serem jogadas fora. Então, é isso que a gente está dizendo. E é óbvio que tem um recorte racial. Das crianças que são relegadas a uma infância extremamente violada, majoritariamente são pretas e pardas, são pertencentes à população negra, são majoritariamente muito pobres, estão em famílias abaixo da linha da pobreza. Esse tema do trabalho infantil escravo, do trabalho sexual infantil, isso é um assunto grave e racializado, porque a maioria das crianças são pretas e pardas. Sim, há.
Perfeito. Só para a gente trazer como dado, a Prefeitura do Rio já registrou no ano passado, na cidade do Rio de Janeiro, 1.494 casos de trabalho infantil. Isso a gente está falando de uma capital. Imagina isso no interior, né? A gente não consegue dimensionar tamanho estrago que esse tipo de prática pode trazer para a vida dessas crianças. E desse número, 58% eram mulheres. E 66% pretos e pardos. Então, assim, reitera muito isso que a Mônica acabou de trazer e de falar. É uma preocupação, além do problema maior, a gente ainda precisa ter uma atenção maior para um tipo de cor, de tipo de gênero da criança, enfim. E aí o que eu queria trazer agora como mais uma pergunta onde é que esses atos eles são mais praticados? Se existe, a gente consegue fazer um recorte disso, né? Onde é que essas crianças são colocadas para trabalhar? E como que a gente denuncia? Porque a gente tem essa cultura de achar que a gente não deve colocar o bedelho onde não é chamado, ou tentar não enxergar muitas coisas, né? E a gente está falando de crianças que são indefesas e que muitas vezes não têm condição de discernir ainda, né, o tipo de invasão que está sendo feita. Não, o deputado, o prazer foi meu de estar com Vossa Excelência aqui perto de nós, conversando, né, com a Vanessa também. Bruna, desculpe. Buana, com a Bruna. Desculpe. Nada. Aí com a Bruna. E eu quero acrescentar, corroborar, ratificar tudo que a deputada falou. E eu quero só retificar uma coisinha. A aprendizagem é a partir dos 14 anos, mas o trabalho só é permitido a partir dos 16 anos. Só de 16, e de 16 a 18, ele tem várias coisas que não podem acontecer com o menor. Porque a maioridade trabalhista é só os 18. Então, 16 a 18 tem várias restrições. Não pode fazer hora extra, não pode ter trabalho noturno, que é de 10 às 5 da manhã, não pode nada que o prejudique física, psicológica e moralmente, né? Lidar com dinheiro, né? Como antigamente existia muito, eu não sei se hoje em dia tem tanto boy, né? Levava dinheiro em banco, das empresas ao banco, não pode. E isso é de 14 aos 24 anos, a aprendizagem. A aprendizagem é uma das políticas públicas, né? A deputada sabe bem disso, que é uma das poucas políticas públicas que nós temos no nosso país para tirarmos os jovens dar uma perspectiva de um futuro a eles, de uma vida, uma profissionalização, e um importantíssimo, evita a evasão escolar, porque ele tem que estar estudando, ele tem que estar na escola. Então, ele não pode fazer uma aprendizagem sem estar na escola. Isso como diz o ditado, bata dois coelhos, porque ele não só vai ter uma profissão, como não pode deixar de estar estudando, porque a evasão escolar no nosso país ainda é muito grande. E a parte que a deputada falou, realmente, a maioria das crianças é negra, a maioria no trabalho doméstico é menina, 60 e tantos % é de meninas, que é uma das piores formas de trabalho infantil, porque, inclusive, é muito difícil. A gente tem que ter um mandado judicial, porque você não pode entrar na casa das pessoas, né? O lar é inviolável, então você não pode. Então, fica um trabalho um pouquinho invisível, que você tem que ter muito cuidado para poder atingi-lo. E pode fazer denúncia, sim. Desculpe, pode sim, deve denunciar. Eu acho que esse negócio de não meter a colher não existe mais. Nem marido e mulher, nem em criança, exploração sexual, que foi agora dia 18 de maio, dia de combate à exploração, ao abuso sexual, à exploração comercial sexual infantil e de adolescentes, né, que infelizmente nós temos muito ainda. A Polícia Rodoviária Federal nós até já uns colegas aqui do Rio ainda não nos chamaram, mas de fora já fizeram combate nas estradas, algumas estaduais e federais,
tá? E conscientizando as pessoas e prendendo mesmo algumas pessoas e tirando algumas crianças, tá? E, infelizmente, mas é isso que a gente tem que, nós temos que lutar muito, nós estamos no Ministério Público, fazendo agora uma aprendizagem nacional, chamando muitas empresas, tá? Nós estamos entrando nas escolas também, o MPT na escola, tá? Para poder justamente conscientizar, porque a nossa primeira porta que nos ajuda muito é a professora. A escola nos ajuda muito, né, deputada? Ajuda muito, porque a professora, ela percebe, Bruna, toda a modificação que a criança sinaliza, seja de abuso, seja de trabalho, seja que ela esteja trabalhando. Na agricultura é muito, muito trabalho, tem muita parte na lavoura, como você falou, a parte do interior, tem muita. Alguns lugares de carvoaria, olaria, diminuiu, mas ainda tem ainda. E na lavoura a gente tem, inclusive, o perigo de animais. O que tem de crianças e adolescentes entre a faixa de 5 a 17 anos, nos últimos anos, 13 anos, teve mostra agora um percentual do PNAD, crianças mordidas por cobras, por escorpiões. Tem muita, e com membros, principalmente superiores, amputados. Esse é o primeiro item, porque são facões, são coisas que elas lidam, que você botar numa mão de uma criancinha de 5 anos, 6 anos, um facão, eu acho que é desumano. Né? Eu tenho muita fé em Deus que nós vamos acabar com isso. Né? Eu acho que você, Bruna, né, a geração delas, né, deputada, dos nossos filhos e netos, não verão mais isso. É uma chaga, como a deputada disse, muito triste. Muito triste. No mundo e no Brasil, principalmente no terceiro mundo. Na África, aqui na América Latina, é que onde tem a maior parte é que eu digo sempre, o primeiro mundo, ele não sabe o que é miséria. Ele não sabe o que é pobreza. Pobreza ele tem que vir para o terceiro mundo. Aí sim, porque a deputada frisou muito bem, é a pobreza da pobreza. Essas crianças que trabalham, elas estão numa extrema pobreza. Não é o pobre que tem uma vida digna, que tem a casinha dele, tem escola, que os pais trabalham, a mãe principalmente, a maior parte tem mãe, né? 80% tem mãe, isso dado por uma juíza até da infância. E eu quero deixar claro uma coisa muito grande para as empresas, 10% apenas dos meninos querem entrar, que entram na vida ruim, no mau caminho. 90% não querem, eles não entram. Não pensem que eles não queiram entrar, não. Eles querem fazer a aprendizagem, sim. Eles querem ir para as escolas, sim. Eles não querem ficar numa vida ruim, que traga malefícios a eles, que façam mal, né, façam mal aos outros, e que eles morrem aos 18, 20 anos. Eles não querem isso. Apenas 10% só. 90% querem um aprendizado. É um apelo que eu faço muito aos empresários, porque é lei, inclusive, entendeu? Não é a favor. Maria, acho eu acho que uma coisa que a gente precisa reforçar dessa sua fala, que eu acho que é importante, há anos atrás, era bonito você falar que não, eu trabalho desde muito cedo, eu era criança e eu fazia né, esse discurso. A gente ouve muito, Bruna, ainda de quem trabalha no interior, né? Nossa, e quando melhor estar roubando do que trabalhando do que roubando. Por quê? Exatamente. Por quê? Então, por que a criança pobre está roubando ou trabalhando? Não tem outra alternativa para ela? Por quê? E mais, eu acho que a gente precisa conscientizar do entender como isso é prejudicial a longo prazo, né? Minha mãe vem de uma criação, enfim, a deputada Mônica caiu, assim que o sinal dela normalizar, eu já adiciono ela aqui, vem de uma criação, minha avó trabalhava em roça, enfim, vieram da Bahia, né, muito cedo, então minha mãe trabalhava desde muito criança. E aí eu, estudando sobre a pauta, eu falei assim, gente, nada mais era do que um trabalho escravo, infantil. E assim, como é difícil para ela entender e aceitar que
Não, eu não deveria estar fazendo isso. Assim, apesar de ir para a escola, eu deveria apenas Você falou ficar. muito bem, é conscientização dos adultos isso, que É, ainda tem muita gente que pensa assim, exatamente. infelizmente. Diminuiu muito, mas ainda existe. Exatamente. Ainda Eu vou só existe. enviar a solicitação aqui para a Mônica voltar, porque eu acho que Ela está para ver se fora, né? para ver se ela volta. Mas Maria, só continuando aqui, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que tem muita relação do estupro com o trabalho infantil? Essas são coisas que estão correlacionadas. Muitas dessas crianças passam por um abuso sexual também. É diferente, né? São dois abusos diferentes, um é de mão de obra de trabalho e outro é um abuso sexual. Mas o quanto isso está relacionado? Você pode comentar sobre Está isso? muito relacionado, sim, Bruna. Infelizmente, porque você vê, no trabalho doméstico, vão meninas que vão, às vezes, com 7, 8 anos. As pessoas pegam, vamos criá-la, né? Só que não criam, né? Elas vão para fazer trabalhos domésticos, muitas nem vão às escolas, como prometido, e aí tem um assédio, infelizmente, não são todas, eu não posso generalizar, eu acho que a gente nem deve, né? Mas tem muito assédio nisso, e com isso tem estupros, tem abuso sexual, tem muita coisa. E na própria, por exemplo, em rua, trabalho que você vê as meninas em rua, porque, inclusive, isso tudo tem meninos também, mas a maior parte são meninas. A maior Uhum. parte, infelizmente, vai. Esse daí é muito triste a gente dizer que tem, né, essa tara tão, nem sei te dizer, malévola, cruel, Sim. hedionda, né, que Uhum. existe, sim, em meninas e com meninos, mas a maior parte é com meninas. Esses estupros, esse assédio, o abuso, né? Infelizmente, o trabalho infantil propicia isso, sim. Propicia porque Ó, elas estão muitas vezes sozinhas, né? segundo dados da Não tem mais Secretaria, ninguém perto. Hein? segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, só no ano Certo. passado, vamos ver se é no ano passado, não, até em 2021, até hoje, foram já registrados 591 casos de estupro de crianças até 11 Eu anos. li, Então, assim, é um eu número li. que ainda choca, e a gente pensar que a gente não Não, está nem no final do ano, a gente já tem esse número alto, Jesus. né? Isso é um absurdo. O ECA, inclusive, já considera o crime de estupro, de exploração sexual, né? Já é crime hediondo, já. Sim. Entendeu? Agora, o que a gente tem que fazer tem muitas pontas que auxiliam. O conselho tutelar é uma forma de você encaminhar, que ali o conselho tutelar é a porta de entrada. Ele vai encaminhar para o CRAS, para o CREAS, para os lugares apropriados de ajuda, inclusive para ajudar os adultos, aos pais, né? A escola, como eu tinha te falado antes, porque a professora, a criança sinaliza. Sim. Seja trabalhando cansadinha, seja com medo, quando é no caso de estupro e de abuso, ela fica triste, ela fica arredia, ela sinaliza e muito. Só não percebe, acho que quem não quer. As professoras são excelentes, elas ajudam muito as nossas crianças, porque elas percebem, elas chamam, elas conversam, entendeu? A gente tem muita a DECAV, que é a Delegacia de Apoio Infantil, né, da criança vítima, né? Isso tudo tem que ser mais encaminhado. Denunciem, sim, por favor. Quem souber de um caso, as denúncias podem ser anônimas, E entendeu? Mas Maria, denunciem, sim. aonde denunciar? Se a pessoa está observando, prestando atenção que existe um comportamento, às vezes de um vizinho que você desconfia que essa criança está passando por algum problema, ou até mesmo se é dentro da sua casa e você, enfim, Olha, tem o visualiza Disque isso. 100, né? O Disque Tá, 100 é maravilhoso, você denuncia, eles encaminham logo. E para trabalhista, eu vou te dar o nosso site, porque, inclusive, se houver tem o Ministério Público Estadual também, que a pessoa pode encaminhar, e a parte trabalhista, até se a gente tem a denúncia, e inclusive sobre alguma coisa que não seja referente à justiça, à lei trabalhista, a gente encaminha,
seja para o Ministério Público Estadual, seja para o Conselho Tutelar, para onde for. Tá? O nosso assim, já posso falar? Pode falar, pode falar. Olha, é www.prt1.npt, né? .mp.br. Tá? E vocês podem fazer a denúncia, seja trabalhista, que for, que a gente encaminha. E tem também o @pardal, que também essa é qualquer denúncia, não é só infantil, não. Qualquer denúncia que queira fazer de trabalho infantil, sim, e de trabalho que você acha que as pessoas estão sendo exploradas, ou atraso salarial, enfim, um descumprimento de alguma lei trabalhista. Tá? Isso tudo também pode ser, do Pardal, qualquer denúncia. Esses números que eu te dei também, mas, por favor, denunciem sim, trabalho infantil, qualquer coisa de abuso com criança, é uma coisa que, não sei, a gente que, né, fica muito, é uma coisa que a mim me deixa muito, nós todos, né, eu acho que não, as pessoas todas, né? Indignadas, revoltadas, né? Uma coisa que eu acho que é inadmissível. A criança, para mim, é muito sagrada, né? Mas foi como ela disse, só a Constituição nossa de 88 é que reservou a proteção à criança, depois o nosso ECA, entendeu? Sim. E ainda falta muito, mas vamos caminhando, a gente está caminhando. Se você olhar, já está tendo algumas melhoras, e eu tenho muita esperança e fé que nós vamos adiante, nós vamos chegar. As nossas crianças vão ter a proteção que elas merecem. É o nosso futuro, né? É o futuro do nosso país. Sim. Né? A gente está caminhando já para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Acho que muita informação a gente conseguiu dividir aqui. Mônica, obrigada por ter conseguido voltar essa questão de internet. Pois é, deputada, conseguiu. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Né? E a você também, Bruna. Sim, né? Sim. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra para a gente, para nós, no Ministério Público, estar aqui. Tá? Muito obrigada mesmo. Intervenções da Maria, principalmente em relação aos abusos sexuais. Conseguiu, né? Ela não voltou ainda, né? Da capital do Rio de Janeiro. Rapidinho, Mônica. Maria, para mim a Mônica já está falando. Não sei se você está escutando ou não. Tá? Não, para nós não, já está rodinha. Porque pode estar travando um pouquinho aí a internet, tá? Aí ela fala agora, depois eu já concluo. Tá bom? Pode falar, Mônica. Tá, não, é só para ressaltar, né? Acho que é importante sinalizar que nos grandes centros, as crianças no sinal vendendo bala, né? As meninas são vítimas de violência sexual, de abuso sexual, de assédio, né? E são crianças ainda muito pequenas. Então, a gente precisa muito debater esse tema, não naturalizar a criança no sinal vendendo doce. Isso não é natural, isso não é educativo, isso não é... Criou-se em torno do tema do trabalho. O trabalho dignifica o homem, sim, mas como bem disse a doutora Maria, a pessoa adulta, né? Não a criança. A criança precisa se ocupar com a brincadeira, porque o brincar é importante, né? Ajuda, né? Na cognição, na dinâmica de interação com as outras pessoas, na sociabilidade, e estudar, né? É fundamental. Então, muito obrigada pelo convite, desculpe aí os reveses da internet, mas muito obrigada por participar como presidenta da Comissão do Trabalho dessa discussão tão importante com a doutora Maria ainda. É uma honra. Mônica, é a gente que agradece, não só você como Maria também, por ter aceitado. Eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar mais e fazer com que as pessoas se conscientizem, né, sobre isso. É um assunto, às vezes, pouco falado, muita gente acha que isso não existe mais, ou enfim, fica vivendo naquela sua bolha e esquece de olhar o redor, né? Enfim, são muitas pessoas, são muitas crianças que são colocadas numa situação como essa e que, de fato, só precisam de educação, de brincadeira, de carinho, é o principal, Bruna. Eu quero só avisar que essa live vai ficar salva no nosso feed. Então, se vocês quiserem compartilhar, divulgar para alguém, enfim, enviar para alguém que tenha interesse em saber dessas informações também. Dizer que essa é uma das inúmeras lives que a gente faz por aqui.
e a gente espera receber as duas novamente para alguma outra conversa em um outro Muito momento. obrigada, Muito será um obrigada, prazer. Muito obrigada. Obrigada a você, pena que eu não escutei. Obrigada. A Mônica, manda um abraço para ela. E obrigada a você, tá, Bruna? Obrigada Tá por ótimo. tudo. Obrigada, Tchau, gente. beijo. Tchau, um beijo. Tchau. Obrigada, outro. Tchau.